Você sabe para onde você está indo? As suas entregas, o que você faz, te preenche ou te esvazia? Essas duas perguntas fazem parte das reflexões na sala de aula que nós tivemos no workshop de liderança positiva, alguns dias atrás, onde uma das alunas falou o seguinte: prof, que tal nessa dinâmica de grupo, nessa atividade, cada equipe, além da apresentação, criar uma pergunta para que a gente possa também conversar com o assunto, com todo o processo da produtividade com sentido. Meu nome é Minoru Ueda e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre produtividade com sentido e perguntas que fazem reflexões, porque a gente sempre comenta, sempre alicerça nesse canal que as perguntas levam para o nosso foco. A nossa qualidade de vida tem a ver com a qualidade das nossas perguntas. Então eu achei brilhante essa ideia dessa aluna que falou assim: prof, então vamos fazer o seguinte, cada grupo faz a sua apresentação e a gente faz uma pergunta para você para que a gente possa, fazer as conexões. Então no nosso canal a gente fala muito sobre produtividade com sentido, propósito de vida, Ikigai, ou seja, a razão de viver, o que leva a todo esse processo, e já vem ao encontro dessa primeira pergunta da minha aluna. Então vamos lá, ela fez o seguinte, inclusive até brinquei com ela: bom, já que você deu a ideia, a sua equipe será a primeira a apresentar e fazer a primeira pergunta. Então ela fez a seguinte pergunta, esse grupo: você sabe onde está indo, prof, Aí eu comentei com ela que a gente sempre comenta no nosso canal e a gente faz conexões que as mudanças fazem parte da nossa vida. Então mudar a transição de carreira, mudar para que é onde a gente possa alimentar cada vez mais o nosso Ikigai, através de 4 grandes perguntas que tem muito, é como uma bússola que gera esse nosso foco. Até comentei para os alunos, Falei o seguinte, que era um dos assuntos dos módulos futuros do curso do workshop de liderança positiva, mas que eu já estava trazendo a questão do propósito relacionado à razão de viver do Ikigai. Porque teve uma época, há um tempo atrás, que quando a gente faz as reflexões das 4 perguntas do Ikigai, eu utilizo os meus pontos fortes, como eu posso desenvolver mais os meus pontos fortes, como eu posso desenvolver mais as minhas competências. A segunda, ela está direcionada, ela relaciona com o que eu amo, o que eu tenho paixão, e isso permite que eu tenha reconhecimento ou tenha remuneração, e isso contribui para a humanidade. Então a gente vai fazendo essa jornada. Então, em alguns momentos da nossa vida, e talvez você também tenha passado ou está passando, talvez o momento de vida profissional ele esteja extremamente já com o processo de realização. Agora, talvez no seu momento de relacionamento interpessoal, no seu momento de dedicação a algo maior que transcende, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, talvez tenha esse vapor, ou a questão do reconhecimento ou da questão da remuneração. Esse é um equilíbrio. E até comentei com os alunos que quando eu fiz a minha transição, uma das primeiras transições de carreira, saindo, fazendo a transição da área executiva, retornando para a área da educação, retornando para essa área de gestão de pessoas, trabalhar em sala de aula, eu lembro que tinha alguns momentos no final de semana que eu, conversando com a minha esposa, eu falava assim: puxa vida, tá chegando a música do Fantástico, eu tenho que fazer a reflexão. Não sei se ainda existe essa síndrome, do domingo, tem aquela síndrome do ai, tá chegando segunda-feira, Eu até fazia a comparação na época, eu falava assim, sabe quando nós estamos na escola, lá no ensino fundamental 1, fundamental 2, antigo primário, ginásio, ensino médio, não sei se no ensino médio ocorre, mas lá atrás eu sentia, falava, sabe aquela aula de segunda-feira que era muito ruim, tudo isso. Então isso vai traduzindo também a um sentimento que a gente fala assim, puxa vida, será que isso está relacionado ao meu
porquê, ao meu propósito. Então, o propósito também desse nosso canal é também falar e comentar e trazer ferramentas que traduzem essa questão da nossa produtividade com sentido, que traduz a nossa vida para que a gente possa também ter um equilíbrio entre a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional. Por isso, se inscreva no nosso canal. Nosso editor até comentou, falou, Ueda, são quase 80% das pessoas que assistem o seu vídeo e não são inscritos. Então, se inscreva no nosso canal. A segunda pergunta foi de um dos alunos, sabe, eu adoro sala de aula porque quando a gente observa os grupos, né, e sempre quando a gente divide os grupos, até comento, né, com o pessoal, quando a gente faz o alinhamento com o pessoal da área de gestão de pessoas, tudo isso, né, eu falo, olha, eu vou dividir os grupos para realmente, né, as pessoas se conhecerem, as áreas se conhecerem, e foi muito interessante porque esse grupo foi muito identificado, porque era um grupo muito falante, parece que reuniu todas as pessoas com a característica do mapeamento comportamental I. Você sabe o que é o I? I é o acrônimo do mapeamento comportamental DISC. Dominante é um acrônimo, né? É o início de 4 palavras: dominante, influente, segurança e conformidade. Esse mapeamento comportamental, todos nós exercemos, todos nós praticamos, todos nós temos os nossos comportamentos, esses 4 indicadores. Agora, nós temos a combinação de 2 ou 3 no nosso dia a dia, ou quando é muito dominante, quando é muito preponderante, um perfil comportamental. E o perfil comportamental I é um perfil comportamental que é muito de conexão, né, de comunicação. Então esse perfil era um grupo muito assim, ativo, né, até é muito válido, porque até o grupo fala assim, não, a gente quer começar. Eu falei, não, a pessoa que deu a ideia é que começa todo o processo. Mas eles fizeram a seguinte pergunta. Inclusive, se você quer conhecer um pouco mais sobre o perfil comportamental, nós temos um e-book aqui no link, na descrição, do Código da Produtividade. Conheça esse e-book aí, porque a gente faz uma conexão com os mapeamentos comportamentais dos 4 e esses 4 perfis comportamentais na prática. A pergunta desse grupo foi o seguinte: suas entregas te preenche, prof, no seu dia a dia, né? O que você faz te preenche no seu dia a dia ou você chega cansado? Eu dou risada porque essa questão do cansado, os workshops que a gente realiza nas organizações, também por conta da gestão do tempo, também para deixar todo mundo na mesma página, a gente geralmente faz, né, a primeira turma, né, são lá 4 horas, depois 3, 4 horas a segunda turma, o mesmo conteúdo. Lógico, depende da dinâmica das pessoas, depende, eu sempre falo, né, não existe aulas parecidas, nós temos uma estrutura, mas depende também do estofo, depende também do feedback das pessoas. E por que eu falei do cansado? Porque essa equipe foi a equipe da segunda turma, e aí essa equipe da segunda turma, até eles comentaram o seguinte, ele falou, prof, a gente percebe que muitas vezes quando tem alguns professores, né, que demonstram o cansaço, tudo isso, né, e você não, apesar da sua idade... Achei legal. Aí eu falei assim, não, mas brilho nos olhos, né? E aí eu comentei com ele sobre a questão do flow, né? E até eu já tinha comentado no módulo anterior, ou alguns módulos anteriores com eles, a questão do flow. Eu falei, olha, o flow, tá? A teoria, o estudo científico do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, um psicólogo húngaro que no primeiro instante ele percebeu que estudava o que levava as pessoas a serem criativas e no segundo instante o que levava as pessoas a serem felizes ou engajadas no seu processo. E eu comentei com eles sobre, respondendo essa pergunta, se as minhas entregas, né, o que eu faço me preenche, eu comentei com eles que um dos grandes indicadores é o flow. Como que você sabe que você realmente está entregando e por que isso não cansa? Você pode até ter um cansaço físico, mas mentalmente você está produzindo. Você já sentiu isso? É quando você perde a noção do tempo, quando você está extremamente engajado, que você fala, nossa, como eu posso aprofundar esse conhecimento para poder compartilhar com as outras pessoas? Como que eu posso
preencher cada vez mais esse assunto, e isso gera um feedback interno. E o grande indicador que eu comentei com o grupo, né, foi até naquele momento eu até desenhei o gráfico do Flow, né, eixo A e eixo B, onde o eixo A você pode colocar a questão dos seus desafios, o eixo B, né, que está lá no eixo B, no processo vertical, né, horizontal, vertical, né, lá os suas competências, suas virtudes, seus pontos fortes. E aí quando você tem esse equilíbrio, você tem toda a certeza que você está realmente engajado e você está entregando todo o processo, ou você pode entregar cada vez mais. Então, são indicadores que a gente começa a perceber que a nossa produtividade realmente está com uma produtividade com sentido e não uma produtividade tóxica. Eu lembro que tem um desenho que eu vi uma vez, há muitos anos, né, de uma pessoa, um trabalhador, que retrata a vestimenta mais ou menos da década, eu acho que é década de 50 ou década de 60, com chapéu, paletó, gravata e com uma corda, e assim, a pessoa estava com meio com cabisbaixo e com, sabe, a corda assim, sabe, uma pessoa tendo que ter uma motivação, né, externa, uma motivação externa. Então, eu comento com eles, e até uma das alunas que era de uma outra equipe, ela até comentou comigo, com um grupo, falou assim, olha, eu conheço o professor Ueda já há uns 6, 7 anos, né? Ela já fazia parte de uma outra empresa, né? Que aí depois ela foi para essa empresa, quando nós reencontramos em sala de aula, falou, você lembra, atuei e tal, e ela comentou, ela falou assim, olha, o prof sempre, eu tô com essa palavra prof, ela não falou prof não, por conta de uma amiga, filha de uma amiga que até comentou, prof, por que você não faz mais comentários do livro Positividade? Inclusive a gente tem vídeos no nosso canal falando sobre esse livro aqui, ó, Positividade, da doutora Bárbara Fredrickson, um dos primeiros livros e um dos primeiros estudos do movimento da psicologia positiva desenvolvida pelo Dr. Martin Seligman, ex-presidente da Associação Americana de Psicologia. Aí essa filha de uma amiga falou, prof, grava, então a gente tem alguns vídeos falando também sobre essa bela obra, Positividade, da doutora Bárbara Fredrickson, que trabalha as emoções positivas. E ela, então, essa aluna comentou, né, falou assim, olha, sempre quando eu encontro o professor Ueda, ele sempre traz um assunto diferente, linkado ao assunto lá atrás, né? Eu lembro que aí depois a gente no coffee break, ela foi conversando com outras amigas, eu estava naquele momento, tinha lançado o meu primeiro livro, Competência Emocional Quanto Antes Melhor. Então a gente trabalhou todo o conceito das competências emocionais, tudo isso. E foi tão bacana que agora eu estou fazendo essas conexões, quando eu respondi essa pergunta e essa aluna falou sobre esse assunto, um dos rapazes que era a primeira vez que ele estava no processo de treinamento dos workshops com a gente, ele até comentou uma coisa muito legal que eu achei muito bacana. Ele falou assim, olha que bacana, né? Eu achava que nas organizações eu não aprenderia nada nos treinamentos. E ele está cursando a faculdade de administração, e um conceito que eu trouxe, que foi o conceito do Flow, ele falou, olha, ninguém sabia na minha classe. Ninguém tinha ouvido, e ele até começou a provocar alguns professores, lógico, os professores não eram dessa área, né, e ninguém conhecia, né, então é muito legal, porque ele falou, olha, eu comecei a trazer as novidades e foi aquilo, né, as pessoas quererem, em sala de aula, puxa, como é que eu faço para trabalhar nessa organização que trabalha desenvolvimento? Aqui está um detalhe muito legal, né? Eu tenho reparado nessa nova geração que o conhecimento e a aprendizagem também fazem parte dos ganhos que a gente fala, ganhos invisíveis, né? Não é financeiro, mas ganhos que você tem como pessoa. Por isso que aquela definição de competência da professora Maria Tereza Fleury, da Universidade de São Paulo, juntamente com o professor Afonso Fleury, sobre a definição de competência, agregar valor econômico à organização e valor social ao indivíduo. Isso conecta com o que Peter Drucker, excelente pensador, escritor, né? A gente
que estuda administração de empresas, a gente fala, tem antes e depois de Peter Drucker, né? Peter Drucker, ele já reconhecia isso, né? Que o conhecimento já não está nas máquinas, não estão nas estruturas, estão no cérebro das pessoas, né? O famoso cérebros em obra, não apenas mão de obra, né? Vamos para a terceira pergunta. A gente está conversando sobre o que leva, né, essa questão da produtividade com sentido, como que a gente de repente sabe, né, que a gente não está apenas no nosso piloto automático fazendo todo dia a mesma coisa, né? Todo dia ela faz sempre tudo igual, tudo isso, aquela música do Chico Buarque de Holanda. Vamos para a terceira pergunta. Terceira pergunta é: você se reconhece no que faz, prof? Essa foi um dos grupos lá, uma das alunas. Também, sabe aquela aluna que pensamentos rápidos e tudo isso, até inclusive ela até escreveu no Flipchart essa pergunta, porque eles fizeram a apresentação, aí colocaram assim, pergunta para o professor, né? Você se reconhece, você consegue se ver, né? E, na verdade, depois quando ela fez a apresentação, ela falou assim, você se reconhece no que você faz? Você consegue observar ou visualizar, né? Você fazendo isso dentro de daqui 5, 10 anos. Sempre quando eu faço essas reflexões, eu gosto muito porque os alunos e as alunas, elas utilizam um conteúdo que a gente vem trazendo no processo, porque um dos conceitos que a gente trabalha muito é o conceito da visualização. Esse conceito eu trabalho muito também na mentoria Virtus, que é a mentoria que a base é a filosofia do Ikigai Flow, onde a gente traz todos os conceitos também da programação neurolinguística, faz conexão com a hemotologia da ciência do professor Luiz Machado, um brasileiro genial da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que desenvolveu a hemotologia. A gente faz conexões também com todos os processos e as ferramentas da inteligência emocional e da psicologia positiva, dentre elas a investigação apreciativa. Caso você queira conhecer um pouco mais da mentoria Virtus, a gente também deixa o link aqui na descrição. E na mentoria Virtus, uma das minhas mentoradas recentes, a gente trabalhou muito essas questões de visualização. Quando pode ser, a gente utiliza também esse processo quando o nosso mentorado ou a mentorada, ou quando você está em dúvida, você se encontra em dúvida, será que essa decisão que eu vou tomar dentro de todo o processo racional também da investigação apreciativa, onde a gente também vai observando os pontos fortes, vai desenvolvendo também as forças humanas, vai desenvolvendo também todo o processo das emoções positivas, linkadas às forças humanas, a todo esse processo. Mas trazendo a questão da visualização, que essa aluna falou assim, Ueda, você consegue se ver, né, fazendo as mesmas coisas, tudo isso dentro daqui, tal, né, porque ela está muito ligada ao nosso reconhecimento dos nossos pontos fortes. Quando a gente faz essa conexão da visualização, é perceber se realmente é um ponto forte, se você consegue se visualizar-se, né, atuando, fazendo essa atividade daqui 5, 10, 15, 20 anos, tal, né? E eu comentei com o grupo que, lembra que eu falei da transição da vida executiva para retornar para salas de aula, porque eu talvez tenha tido uma grande vantagem não, né? Eu tive, por conta das conexões, eu iniciei a minha vida profissional com 15 anos, num banco, em uma área que tinha contato também com sala de aula, por conta de todo o processo que eu trabalhei como no jornal empresarial, onde a gente acompanhava os treinamentos também, como fazendo as reportagens, tudo isso, fotógrafo, tudo isso. E eu percebia que aquele ambiente fazia sentido para mim, era um ambiente que fazia muito, assim, conexões com pessoas, com conhecimento, com consultores, apesar de que naquela época eu tinha muita dificuldade de comunicação, né? Então, em virtude disso, eu fui buscar, né, cursos de oratória, teatro, né? Fazer todo um processo também de cursos de programação neurolinguística, cursos relacionados, naquela época, análise transacional, todos esses cursos que vão fazendo um conjunto para que você possa ter, né, de certa forma,
uma base e principalmente reconhecer os seus pontos fortes. Quando você reconhece seus pontos fortes, valorizados pelas forças humanas, você vai percebendo, né, e também com o mapeamento comportamental que eu já comentei com vocês, a gente vai trabalhando o nosso perfil comportamental e percebendo que isso a gente consegue, né, desenvolver daqui 5, 10, 15, já são quase 30 e poucos anos que eu atuo, né, em sala de aula, em palestras, e ainda me vejo daqui 20 anos continuando trabalhando aqui, fazendo esse compartilhar, essas conexões. E eu gosto muito de um fluxo muito importante que é a aprendizagem, né? Quando conecta com a sua realidade, com o que a gente está falando, para perceber 3 indicadores aqui, que até comentei com um grupo, né? Quando essa moça, né, essa jovem, fez essa pergunta, porque eu acho que ela era uma das mais jovens da turma, né? Acho que ela era uma das mais jovens, estava iniciando acho que o primeiro ano de faculdade e tal, e assim, com muita vontade de aprender, e ela falou, olha, eu sou de um ambiente onde eu sou filha caçula, e eu vejo meus irmãos também nesse processo de aprendizagem. E olha como que é bacana, e faz conexão com aquele rapaz que eu comentei com vocês, que ele ressaltou o que ele tem aprendido, né, de conceito, não apenas o trabalho técnico da indústria da onde ele trabalha, né, dessa empresa, mas também ao redor do ambiente em sala de aula que ele leva também para a faculdade. E ela comentou que os irmãos também comentaram em casa que o quanto eles aprendem nas organizações. E quando a gente traz esse processo de aprender nas organizações, e aqui, quando eu me reconheço fazendo o que eu faço, né, e isso dando continuidade, quando a gente tem a consciência ou autoconhecimento, que é um ponto forte, que é uma força humana, os 3 indicadores aparecem, né? Você tem desejo de desenvolver mais isso, tem satisfação quando você grava um vídeo, quando você compartilha numa palestra, quando você compartilha num e-book, onde você traz também todos os conceitos de como que isso também pode ser praticado no nosso dia a dia. Eu lembro que a questão do e-book, quando eu comecei a ter contato lá, né, com todo o processo, né, no YouTube, que já desenvolvia todo o processo da divulgação dos e-books ou dos audiolivros. Eu falei, nossa, que mundo que a gente vive, onde realmente o Peter Drucker estava com razão em uma outra afirmação do Peter Drucker. O conhecimento no século XXI está na palma das suas mãos. E quando ele escreveu esse livro, ainda não havia os famosos celulares, ou não estava, né, mas ele falava do conhecimento nas palmas das mãos pela oportunidade que a gente tem das questões dos livros, de trazer o processo dos livros e a gente ter esse conteúdo. E hoje, com os e-books que a gente compartilha, isso vai expandindo uma facilidade, né? Uma facilidade fantástica. Por isso que a gente divulga bastante essa questão da importância de a gente divulgar o conhecimento. E é bacana, porque essa pergunta que essa aluna fez, né, que se eu me reconheço naquilo que eu faço, isso expande também para outros ambientes, né, no ambiente familiar. A minha filha fala, quando ela está com os amigos da faculdade, né, e aí os amigos falam assim, vamos conversar com o pai, né, vamos conversar com o professor, para ele expandir a nossa carreira. Eles estão na faculdade de engenharia e a gente vai conversando, né, vai trabalhando aquela questão, né, quando vem o processo da mentoria da cabeça, né, a gente vai fazendo perguntas e os meninos falam, ok, essa pergunta é legal, prof, e eles ficam animados, porque quando você faz perguntas, essa é uma questão bacana, quando você faz perguntas e você tem uma escuta atenta, essa pergunta, ela vem ao encontro da necessidade desse indivíduo, ou essa pergunta muitas vezes expande a visão dessa pessoa em relação àquela dúvida que ela estava tendo. Então, quando essa aluna, né, falou assim para mim, lembra da primeira aluna, falou, olha, além da nossa apresentação a gente vai fazer perguntas, eu adorei porque ela vai expandindo também as conversas, os nossos diálogos. Os diálogos são feitos através de perguntas, né? Porque diálogo é troca de significado. Dia
troca logo o significado. Então, quando você tem perguntas, você expande. E a quarta pergunta foi o grupo, né? O grupo que encerrou. E foi interessante, né? Não foi, assim, proposital, mas foi um grupo com mais experiência. Não que todos tinham mais de uma década na organização, mas era um grupo que me passou muita experiência, talvez pelo próprio assunto que eles estavam elaborando dentro daquele momento, e eles fizeram a seguinte pergunta. Ele falou assim, Ueda, você tende reclama muito no seu dia a dia ou você agradece, né? E eu até brinquei e falei assim, mas por que vocês estão fazendo essa pergunta? Eles falaram, não, porque a gente tem observado que você, né, tem falado muito sobre o poder da gratidão, você tem falado muito do poder das emoções positivas, dentre elas a gratidão faz parte das emoções positivas. Então a gratidão ela é uma estratégia pessoal e uma estratégia coletiva. Por que ela é uma estratégia coletiva? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, a tríade do feedback, que é feedback de desenvolvimento, feedback de correção e tem o feedback de reconhecimento, o feedback de reconhecimento tem o processo da gratidão. Quando você traz o feedback de desenvolvimento e você recebe o feedback de desenvolvimento, você também tende, né, eu deveria agradecer, até mesmo o feedback de correção, porque eu sempre, semana passada eu fiz uma palestra relacionando o processo do Ikigai Flow com a mentalidade de crescimento. E na mentalidade de crescimento, um estudo magnífico, a gente tem vários vídeos no nosso canal que a gente fala sobre mentalidade de crescimento, dos estudos da professora Carol Dweck, por isso se inscreva no nosso canal, nós temos vários vídeos fazendo conexão entre pontos fortes, mentalidade de crescimento, transição de carreira, falando sobre mudança, relacionamentos positivos, mas especificamente nesse processo da mentalidade do crescimento, quando a gente faz essa conexão da importância do feedback e a importância de a gente reconhecer que muitas vezes, né, a gente ter consciência que um feedback de correção é um feedback de uma pessoa que está atenta, de um líder ou de uma pessoa que está atenta, está com compromisso também, que está com o foco, né, de ajudá-lo nesse processo. O que seria se nós não tivéssemos os feedbacks de correção na nossa trajetória de carreira? Eu lembrei de um dos feedbacks assim, mais assim, interessante de correção que eu recebi. Eu estava lá adolescente, moleque, e eu trabalhava nessa área de muita criatividade, que era o jornal empresarial, então o pessoal, né, com muito diálogo, sempre aquelas diálogos mais criativos e tudo isso, eu querendo ser lá com 15 anos. E eu sei que eu falei uma bobagem lá, e um dos meus mentores, e até hoje um dos grandes mentores ao qual eu também agradeço, porque expandiu também trouxe a mentalidade de crescimento lá, né? Porque a doutora Carol Dweck, ela trabalha a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa. Eu entrei com a mentalidade fixa, eu falava só sobre futebol. Minha literatura, para você é dessa época, Placar, Gazeta Esportiva. Eu lembro das primeiras perguntas que esse também um dos mentores, que foi um mentor de leitura, né, de incentivar, ter a paixão pelos livros, né, tal, o grande Rafael, eu agradeço muito, e o próprio Edu, que foi esse meu amigo, que expandiu também a questão das músicas, né, da questão da arte. Aí ele falou assim, ele pegou um clips, né, e um ferrinho lá, ele falou assim, a diferença entre você ser engraçado, um cara bacana, e ser uma pessoa inoportuna, é bem essa grossura desse metal, desse clips aqui. Eu nunca esqueci, e eu falei, realmente, a gente tem que, por isso que é importante o processo do autoconhecimento, observar quais são os seus pontos fortes, você observar e nessa questão e fazendo a relação também com o seu dia a dia, porque a nossa tendência quando a gente descobre os nossos pontos fortes é realmente ter um processo de aprendizagem contínua, perceber se
a gente não está querendo trabalhar um ponto fraco, que sim é um ponto fraco, a gente tem que trazer na média. Mas quando a gente trabalha com muito tempo fazendo um processo que não tem a ver com nossos pontos fortes, ou de uma outra, a gente pode gerar uma ansiedade, pode gerar um burnout, né, um apagão, que talvez traga uma dificuldade. Não que isso seja uma das causas. Tem várias causas, por isso que a gente sempre orienta procurar os especialistas, psicólogos, psicanalistas, né, psiquiatras, todos esses especialistas. Agora, quando a gente traz o conceito do Ikigai e fazendo essa conexão e perceber onde que eu estou fazendo, onde eu aplico mais os meus pontos fortes, eu estou atuando em algo que realmente eu amo e tem muito a ver com esse processo do feedback, do reconhecimento ou da remuneração, e o que contribui para o processo, a gente vai expandindo esse nosso momento de deixar de reclamar e fazer um acordo todos os dias da manhã. Para qual acordo que eu faço, né? Qual o lobo que eu vou alimentar? Vou alimentar o lobo da reclamação ou o lobo da gratidão? Você conhece, né, essa história, que inclusive a gente tem vídeos aqui no nosso canal que a gente comenta. Um índio, né, na tribo Cherokee, o índio estava lá com o seu neto, né, o líder da tribo, conversando com o seu neto, e ele comentando dos dois lobos que convivem com a gente, né? O lobo que reclama e o lobo que agradece, né? Pode ser o lobo que fala sobre emoções positivas, né, tal. E aí o neto pergunta, qual o lobo que vence, né? Aí o mestre ou o líder, né, o avô fala assim, é aquele lobo que você mais alimenta. Então, e aí a gente traz aqui a reflexão de um dos vídeos também que a gente tem no nosso canal, qual é o acordo que você faz todas as suas manhãs para a sua trajetória de vida. Qual o acordo? É mais para gratidão ou mais para o acordo da reclamação? Inclusive nós temos um e-book, O Poder da Gratidão, exercício de 30 dias para a gente desenvolver a gratidão. Esse é um exercício que eu aprendi desde criança por conta lá onde eu cresci, né, da filosofia japonesa, que eu cresci, que trabalhava muito o poder, né, do muito obrigado, do poder da gratidão, porque é um exercício. Tudo é um exercício, tudo é um processo de hábito. A repetição gera excelência, né? Ou pode gerar também coisas desagradáveis. Então a gente deixa o link aqui também na descrição do poder da gratidão, onde você pode conhecer um pouco mais esse processo. E aqui vem ao encontro de onde nasceu tudo isso. Foi lá na sala de aula, onde uma das alunas falou assim, professor, então a gente vai fazer a apresentação e a gente vai fazer as perguntas aí. Aí só que ao término, né, ainda a gente tinha um tempo lá, aí eu falei assim, agora eu vou fazer a pergunta para vocês, né? E aí eu fiz a seguinte pergunta. O ritmo que vocês estão trabalhando conecta ou desconecta a uma produtividade com sentido e ao propósito de vida? Porque é todo o conceito que a gente estava trabalhando, né? E aí eu falei assim, bom pessoal, a gente tem alguns minutos aqui ainda, vou dar 3 minutos para vocês discutirem e conversarem tudo isso, para que as equipes, né, pudessem eles conversarem e aquele poder de síntese e tudo isso. E aí veio assim respostas muito legais, né? Um dos grupos, e aí eu quero ver com você, né? O que você faz te conecta ou desconecta com, por exemplo, o Ikigai, né? Então foi muito genial, porque cada grupo pegou um foco, né? Aí um dos grupos falou assim, professor, agora está conectando, né? É só para puxar o saco, né? Aí eu falei, tá bom, mas por que está conectando? Porque a gente está percebendo que a área, aí eles puxaram o saco da área de gestão de pessoas, a gente está percebendo que a área de gestão de pessoas estão também fazendo todo o mapeamento, tudo isso, e observando quais são os nossos pontos fortes, então a gente está se conectando. Mas o mais genial foi uma das equipes que conectou a questão do flow, né? E eles disseram o seguinte, professor, está se conectando, porque essa nossa aula nem parece que a gente está em sala de aula, né? Nem parece que a gente está algumas horas aqui, passou rápido, passou minutos, e a gente gostaria de ficar mais tempo aqui na nossa sala de aula. Eu falei, vocês estão puxando o saco, né? Tudo isso. Mas é isso, quando você tem um encontro e se conecta com algo que você faz, a sua qualidade de vida
ela é uma qualidade de vida de excelência. A sua qualidade de entrega é uma qualidade de entrega excelente. Então, quando a gente fala que o conhecimento técnico, ela é uma chave que abre a porta para o nosso mundo do trabalho, e que as competências emocionais, que todo esse conceito de propósito de vida e a produtividade com sentido, permite que eu e você, a gente possa sim ser pessoas melhores e principalmente contribuir para outras pessoas. Até o próximo vídeo.